é o 68 e o 64, 259,64. Porque por mais que o mercado faça uma correção nessa região, eu estou tranquilo. Eu sei que esses pontos ali são pontos ideais. Isso aqui tudo é um ponto ideal para mim. Na verdade, o primeiro ponto ideal é esse aqui. Se romper aqui, eu já fico um pouquinho já com a cabeça um pouquinho mais quente, até mesmo porque minhas entradas aqui foram um pouquinho altas. E então, o movimento que se ele romper esse movimento aqui, né, o 68 no caso, ele pode querer vir buscar médio para cá, tá? Mas eu sei muito bem que esses pontos são pontos interessantes e são pontos de possível entradas novamente aqui. E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 20 horas, 12/4. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto sem muita enrolação. Deixa aquele likezinho aí, tá bom? Compartilha o vídeo. Sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Vamos para o que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráfico, então vamos lá. Vem comigo, galera, que aconteceu uma coisa, né, que realmente eu não acreditava, galera. Eu me enganei. Por mais que eu falei isso aqui na última análise, que o mercado ele poderia fazer esse movimento aqui, eu não esperava. Realmente, eu não esperava esse movimento do Bitcoin. Até mesmo por conta do OBV. A gente estava aqui acima do OBV. Mas lembra que eu falei para vocês que isso aqui estava me preocupando no USDT? Vocês lembram? Eu falei que isso aqui não estava muito claro. Isso aqui tinha que perder aqui para a gente confirmar essa alta aqui do Bitcoin. E realmente ela não confirmou. Ela não perdeu. E novamente a gente tem aqui uma alta demanda aqui no SDT, ou seja, o encarteiramento do SDT, fazendo assim, então, com que o mercado do Bitcoin, né, ele faça correções. Então, é normal. Então, essa correção aqui foi uma correção que já estava na minha cabeça, beleza, mas realmente, cara, de fato, eu não acreditava que o mercado ia fazer esse movimento. Realmente me pegou de surpresa esse movimento do Bitcoin. Mas até onde esse movimento é interessante, né? Por mais que eu não acreditasse, que eu estava acreditando nesse movimento, eu coloquei aí no último vídeo para vocês onde seriam os pontos interessantes. Seria ponto de 68 a 64, 608,82, que no vídeo não era mais esse ponto, né? No vídeo aqui, deixa eu ver, estava em quanto? Estava em 64,529. 64,529. Então, aqui a gente já está nos 64,608, porque esse médio aqui ele vai subindo, né? Então, é uma região interessante aí. Então, aqui poderia, se realmente viesse fazer uma correção, essa correção seria normal. Então, essa queda aqui é uma queda que me preocupa? Cara, de fato, é uma queda que, por mais que eu não acreditasse nela, está dentro do padrão, tá? Está dentro do padrão. A gente tem uma frequência, tirando 50%, né? Tirando 50%, uma frequência de 64.250.58 a 72.789.24. É essa frequência toda aqui, ó. Essa frequência. Só que eu divido esse canal aqui em 50%. E como a gente estava trabalhando aqui em cima, qual é a frequência que o mercado estava trabalhando? 62.789 a 68.585.16. Só que rompeu. Então, a frequência agora passa para 68 a 64.250.58, certo? Então, o mercado ele veio novamente fazer um teste de oferta em cima dessa região importante. Região essa muito importante, que é uma região de defesa. Eu já expliquei isso para vocês, que o preço médio dessa galera que está aqui, ó, que está segurando o mercado, essa galera está segurando o mercado, lá do dia 28 de fevereiro de 2024, e entraram pesado aqui nessa região e estão segurando, está aqui o médio. O mercado bateu aqui, deixou até barra vermelha, segurou, o mercado tentou aqui perder, voltou para cima, segurou 1, 2, 3 vezes, voltou aqui novamente, porrada para cima, voltou praticamente perto aqui do preço médio dessa galera e já levou, né, essa sombra aqui, ou seja, a gente tem plays posicionado aqui, segurando o mercado nesse ponto. Então, é um ponto interessante. Então, toda vez que o mercado ele chega nesses pontos aqui, né, a gente tem grandes oportunidades. Tu comprou? Não, galera, não comprei nessas regiões. Eu ainda estou adaptando isso aqui para o meu operacional, porque quando eu não tinha um OBV, eu geralmente comprava em cima dessas regiões aqui, porque era tiro certeiro, né? Mas agora eu tenho um OBV aqui, eu fico um pouquinho mais mole aí para fazer essas entradas aí, lá ele, beleza? Então, esse ponto aqui é um ponto interessante. Então, se tu for ver direitinho aqui, ó, quando o mercado ele bate nessa região, a gente tem uma alta. Quando o mercado bate nessa região aqui, no dia seguinte, alta. O mercado bateu aqui, alta. O mercado bateu, segurou, alta. Segurou, alta. Segurou 1, 2, 3, alta. Segurou novamente aqui. Então, será que agora a gente vai vir com tudo? Ou será que a gente vai romper isso aqui e pode vir aqui buscar uns 50% desse canal? É isso que a gente vai ver agora, certo? Então, o que eu atualizei no gráfico? Não atualizei nada desse gráfico, mas o SDT eu atualizei.
Como eu estou colocando as médias, né, as VWAPs em cima de volumes de OBV, eu testei aqui e coloquei lá no fundo, lá no topo. Por que eu não botei nesse? Porque realmente esse aqui, ó, vamos ver aqui. Nesse ponto, eu poderia até botar, vamos ver. Nesse ponto, não tinha esse ponto aqui eu até poderia botar nesse ponto. Poderia. Vamos ver se ele foi o maior topo. O maior foi aquele ali, não tem problema. Eu coloquei nesse topo aqui. Se eu colocasse nesse outro, vamos ver aqui rapidamente. Só fazendo um teste, tá? Isso aqui eu tô fazendo aqui, capricho meu mesmo. Então eu peguei toda essa distribuição, foi uma distribuição, né, galera? Está claro para vocês aí que foi distribuição, né? Se eu pegasse nesse ponto, olha lá, ele defendeu fielmente, né? Aquele ponto ali da distribuição. Fielmente. Olha que interessante. E ele tá passando, vamos ver aqui rapidão, negócio aqui. Teve um topo maior do que ele, que foi esse aqui. Né? Mas ele desceu fielmente aqui nessa região. Tá? Mas eu vou pegar sempre os maiores picos de volume. Isso aí é capricho mesmo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma distribuição aqui, né? Aqui eu errei nessa época aqui. Opa! Eu estava acreditando que o mercado poderia fazer um upzão aqui, mas eu acabei errando. Pronto, aqui tem a distribuição. O mercado tentou romper uma vez aqui, tentou aqui, depois veio só para baixo. E aí a gente tinha o quê? A gente tinha perda aqui, ó, desse ponto. Então a gente começou a perder aqui, ó. Aqui a gente começou já a mostrar fraqueza, ou seja, todo esse período aqui que o mercado andou aqui, ó, a gente estava em uma distribuição de topo, essa distribuição aqui. Aí depois disso o mercado só andou aqui para baixo. Fez outra distribuição aqui. O mercado perdeu esse ponto, que foi justamente aqui, e novamente para baixo. E o mercado ficou todo andando de lado. Aí o mercado agora ele acumulou e veio para cima. Andou novamente lateral aqui, né? Fez acumulação, tentou a acumulaçãozinha aqui nessa região. Aqui, se for colocar no que é os 50% do canal da distribuição, foi de novo e novamente queda, perdendo nesse ponto aqui, tá? Então eu fiz essa atualização. Eu ancorei a VWAP nesse ponto aqui. Pode ser nesse ponto aqui da distribuição? Pode, não tem problema. Eu botei aqui porque é o maior pico de volume e eu estou fazendo testes, tá? Então, beleza. A única coisa que eu atualizei foi justamente o nosso querido a ancoragem aqui, tá? Então, esse ponto ali tá dando um preço médio dessa galera que vendeu lá, né? A galera que fez essa venda todinha aqui, nessa distribuição, aqui nos 5,41. 5,41, tá? É um ponto interessante. Nada demais. É só um ponto interessante aqui que eu quis ancorar para ver como é que vai se comportar aqui, certo? Ah, tu tá acreditando que o preço vai lá? Não tô falando nada. Tô só colocando aqui para, né? Porque a tendência é essa média aqui ela ir descendo. A tendência é essa. Certo? Então, o que acontece? O mercado, ele fez um movimento agora ali para atacar aquela região. Então, vamos pegar aqui agora, vamos colocar aqui e a gente vai entender mais ou menos onde está os 50%. Vamos ver aqui. Pronto, aqui eu acho que está legal. Vamos botar um pouquinho mais aqui, peraí. O meu coração... Cara, eu tenho muita... Ó, tem muita coisa com isso aqui. Aqui tá pronto, aqui tá bom, beleza? E agora eu tenho 50%. Onde está os 50%? Ali na 4,62. 4,62. Vou pegar aqui. É o 50% do canal. Pronto. E aí é o que a gente defendeu, justamente nos 50%. Testou uma vez, caiu, outra vez aqui nessa região. Então, essa região aqui é uma região importante. Então, eu vou tirar aqui agora, para não ficar muita coisa, muita informação. E esse ponto aqui é interessante. A gente não rompeu, a gente deixou sombra justamente nessa região, que lá no Bitcoin é justamente a região do preço médio, dos comprados aqui, o preço médio. Então, a gente parou nessa região aqui e tá faltando aí 51 minutos, menos de uma horazinha aí, para a gente fechar essa vela. Não sei se a gente vai fechar acima desse 4,62 ou abaixo dos 4,62. O importante é, a gente chegou em um ponto aqui interessante. Então, aqui o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o nosso querido canal, né, o canal de referência, e aqui seria a zona neutra, que seria essa amplitude aqui, projetada aqui para cima. Então, até o momento, essa região aqui é uma região de defesa ainda, é uma região interessante. Veja que a tendência é de queda, né? Ficou fácil aqui para entender aqui com a VWAP. Só que é o que me preocupa ainda, que eu falei para vocês também na última análise, é justamente o nosso querido SDT. É a confirmação de fraqueza no SDT, e a gente não confirmou. A gente tentou aqui uma vez, tentou duas vezes aqui e não confirmou. Então não foi confirmada essa entrada
no Bitcoin, mas eu falei para vocês que eu fiz a entrada, porque eu sofro meio de ansiedade, que eu acabei fazendo. Também não me importa, não tô tranquilo enquanto a minha posição, não tem problema nenhum, tá? E esse ponto aqui é um ponto interessante, só que eu não vou fazer compras, galera. Não vou fazer compras nessa região, tá? Eu vou esperar justamente novamente o mercado aqui ele ficar acima dessa região aqui, ou talvez eu nem compre mais nessa região. Por quê? Porque a gente está fazendo aqui, galera, uma querida acumulaçãozinha, eu acho, eu creio, né? Vamos lá. Se eu for pegar aqui esse indicador, vamos ver como é que tá no principal. E acho que ele já vai estar um pouquinho de sombra. Tá vendo a sombra aqui, ó? Ó, tá vendo? É praticamente a pó que tá passando nessa região. Se eu for pegar aqui o nosso querido Market Profile aqui, ele já tá aqui nessa região, tá vendo? Então toda essa região, né? Então toda essa região aqui é uma região de acumulação ou distribuição. Pelo OBV nesse exato momento, a gente está com cara de uma distribuição, justamente por conta do rompimento. Porém, calma lá, vou já explicar para vocês, tá? Então aqui pelo nosso querido Market Profile aqui, a gente está rompendo essa região, beleza, só que olha a frequência que a gente está trabalhando, essas duas aqui, ó, ainda não foram rompidas, né? Chega lá, bateu, chega lá, bateu, vim para cá, e está tentando romper novamente um ponto interessante, que é o nível de POC. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho o preço médio que está segurando. O mais importante aqui disso é o preço médio. Então eu não posso falar que isso aqui ainda é uma distribuição, né? Por quê? Porque o preço médio está segurando, então tem mais força compradora. Então, obviamente que eu vou acreditar aqui em uma acumulação e não distribuição. Pegou a sacada? Então, por mais que o mercado ele esteja aqui querendo vir romper essa região, eu tenho uma força dominante compradora ainda no Bitcoin, cara. Exatamente, dominante no Bitcoin. Ah, tu poderia traçar aqui uma média aqui nesse ponto aqui. Não vou traçar porque está muito bem desenhado aqui, então não vou ter problema com isso, tá? Então só vou tirar isso aqui para vocês. Na verdade, eu vou botar aqui no gráfico de 4 horas, vamos ver como é que tá a situação. Olha lá, no gráfico de 4 horas, a gente andou todo esse tempo lateralizado. Será que eu vou botar 6 horas aqui? Vamos ver uma coisa aqui? Não dá, o máximo é 4 horas por semana, é isso mesmo. Então 4 horas aqui a gente está perdendo, ó, tá vendo? A gente perdeu esse ponto e está em cima da média aqui, que é justamente desse camarada aqui, ó, de 4 horas. 5 de março de 2024, às 13 horas, ele ainda está segurando. Tentou romper, está segurando em cima dele. Só que a maior concentração de volume está deixando aqui para trás. É interessante? Não, não é interessante, beleza? Porém, eu vejo mais gráfico diário, e no gráfico diário a gente está em cima, a gente está sentado em cima de uma média ali, né? Uma média apoderada pelo volume. Ah, então esse ponto é um ponto interessante? Na minha opinião, galera, na minha opinião, sim, um ponto interessante. Então, assim, se eu não tivesse comprado, eu poderia comprar agora? Se eu não tivesse comprado, eu compraria agora. Eu não vou mentir para vocês, compraria agora, mas já comprei. Já comprei nesses patamares, tá? Então, eu não vou comprar novamente. Talvez eu compre, se o mercado vier novamente buscar essa região aqui, e eu estiver acordado, estiver aqui com o celular na mão, porque, cara, ontem, 12 horas no trampo e não tinha como, cara. Quando eu olhei isso aqui, foi, tipo, muito rápido, eu tava com o paciente atendendo tudo, e aí, caraca, mano, que merda que tá acontecendo aí, agora que eu cheguei em casa, agora que eu tô olhando direito, beleza? Mas assim, cara, essa queda que o Bitcoin fez aqui, realmente é uma queda que me surpreendeu, porque eu não esperava por ela, não vou mentir para vocês, não esperava. Mas é uma queda que tá dentro do padrão aqui, normal, aqui, né? Dentro do ciclo dele, certo? Então, é uma queda que realmente aconteceu, veio nesse ponto. Eu tive a oportunidade de comprar aqui bem comprado, aqui bem comprado, e aqui também bem comprado, só que eu acabei não comprando, beleza? Mas não ligo para isso, beleza? Vamos botar aqui o indicadorzinho aqui, nosso indicadorzinho, cadê? Coloca aqui pra gente ver aqui direitinho. Eu vou botar aqui para cima. Certo? Então, o que acontece? O nosso querido OBV está apontando para baixo, começou a apontar para baixo. Só que lembra que o OBV é interessante porque a gente não renovou ainda isso aqui, ó. Vou pegar o último, ó, esse aqui. A gente ainda não renovou. Eu vou deixar pintado ele aqui. Que cor, galera? Amarelo? Verde? Vermelho. Que merda. Aí eu vou botar de azul. Pronto. Azul ficou legal. Então, pronto. Então, aqui eu não perdi esse ponto, porque o OBV ele bateu aqui nessa região, subiu, bateu aqui, deixou o menor pico de volume aqui nessa região, foi lá para cima, ficou segurando a WMA, voltou novamente, não renovou o fundo, cara. Se não renovou o fundo, o que isso significa? Significa que eu estou em uma acumulação. Aí o mercado veio aqui, e será que ele está fazendo só um teste de oferta agora? Porque se tu for pegar aqui, ó, e traçar esse OBV, ó, o que ele está fazendo aqui, ó? Se eu for traçar o OBV, 50% aqui, olha só,
eu estou fazendo um teste de demanda, um teste de oferta. Então, o mercado ele pode muito bem fazer esse teste aqui, vir aqui e começar a fazer isso. Tá? É o que eu queria que acontecesse, né? Então, assim, ainda não renovou esse fundo do OBV. Então, seria interessante realmente confirmar essa fraqueza do Bitcoin se a gente começar a renovar esse fundo. Se renovar esse fundo aqui, galera, infelizmente, a gente pode ter quedas maiores, chegando aí a patamares aí de frequência entre 64, 250 a 55, 711,92 e os 50% dela estaria ali nos 59. 59.477,29. Mais ou menos essa seria a frequência que a gente poderia trabalhar com o Bitcoin. Mas a princípio, né, a gente está vendo aqui que a gente, nesse ponto aqui, tem ainda institucional aqui posicionado, não querendo deixar esse mercado vir aqui para baixo, certo? Então, isso aqui eu vou deixar salvo. Esse OBV aqui, eu vou deixar salvo desse ponto. Por quê? Porque o Bitcoin, ele não pode fazer esse movimento que eu vou falar para vocês aqui. Ah, tá ficando vermelhinho aqui, beleza, mas depois que fechar, esse vermelhinho aqui já pode fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, ele já pode fazer isso aqui, ó. E aqui ser uma pegadinha mesmo, e começar a ficar novamente acima. Então, por isso que eu quero esperar o fechamento. Agora, se o OBV ele começar a vir fazer isso aqui, perder aqui, vir, tá, chegou, bateu aqui, perdeu, voltou, não subiu mais, tá renovando o fundo. Se ele tá renovando o fundo, aí, galera, aí não tem como. Aí não tem como. Se ele tá renovando o fundo, o que acontece quando renova fundo? Como no STT. Rapidamente. Aqui, ó. Opa. Vou deixar aqui para vocês. Que isso, galera? Acho que não vou conseguir por aqui, não. Vou conseguir por aqui, ó. Ah, beleza. Então, se ele estiver renovando o fundo, o que vai acontecer? Renovou o fundo. Renovou o fundo. Ah, galera, peraí. E que lombra, mano. Eu conseguia fazer isso aqui direito. Tranquilão. E agora não tô conseguindo fazer. Que lombra. Peraí. Não, peraí. Eu vou fazer por aqui mesmo. Vou fazer por aqui, ó. Ó. É porque eu tô falando errado. Ah, aqui, beleza. Beleza. Agora eu já aprendi. Beleza. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Renovou fundo. Renovou fundo. Renovou fundo. Renovou fundo. Renovou fundo. Então aqui a gente está renovando o fundo, ou seja, a gente está em uma tendência. Aqui está tendo desencarteiramento. Então aqui não é uma acumulação, é uma distribuição. E depois que renovou o fundo, quando começou a renovar fundo, foi justamente aqui, ó, nesse ponto. Na verdade não foi nesse ponto, peraí. Deixa eu dar um... Tem que cancelar ali para ver lá o ponto que ele começou a distribuir. Ali, ó. Foi nesse ponto aqui, ó. Ele começou a distribuir nesse ponto aqui. Então nesse ponto aqui a gente já começou a ter toda essa distribuição aqui, ou seja, renovando o fundo direto. Renovando o fundo direto. Tá? Isso aqui é só mostrando para vocês. Então, toda hora renovando o fundo. Então, aqui é uma distribuição. E toda hora a gente perdendo aqui os fundos, né? Toda hora a gente perdendo os fundos. Opa, era para pegar seus fundos aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui que não pode acontecer no Bitcoin. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma linha lá e tracei. Vamos dizer que é essa linha aqui, ó. Vamos dizer que é essa linha. Então, o Bitcoin ele não pode fazer esse movimento. Vir aqui, romper, voltar para testar e ficar abaixo. Aí, cara, aí a tendência é queda. Aí fica romper o Bitcoin. Aí fica. Aí a gente pode ver patamares mais abaixo. Só que não aconteceu isso. Tá vendo? A gente ainda não renovou esse fundo. Então, isso aqui é importante. Isso aqui pode ser apenas um teste de oferta. Um teste de oferta, beleza? E em cima de um ponto interessante. Qual é o ponto? A VW. VW não, a VWAP. Aqui é a VWAP. Bateu uma vez, segurou. Bateu duas, segurou. 3, segurou. 4, 5, 6, 7, 8 vezes segurou. E tá batendo a nona vez aqui. Tá? E tá segurando aqui nesse ponto. Tanto que o mercado já tomou esse choque aqui. Mas a gente não sabe se isso aqui vai ganhar força para vir testar novamente esse fundo. O que não pode acontecer, hipótese alguma, o Bitcoin não pode renovar esse fundo aqui, cara. Não pode renovar esse fundo. Se renovar esse fundo, a fraqueza fica mais evidente e com certeza aqui a gente vai romper a região dos 4,62 para vir atacar 4,89, fazendo assim com que o Bitcoin ele despenque mais para vir buscar essas regiões aqui de 59. E aí a gente pode buscar próximos alvos aí, tentar falar aí de uns 5,41. Agora vocês entenderam o motivo pelo qual eu tracei essa média aqui, essa VWAP lá daquele topo. Tá?
Porque se a gente começa a ganhar esse ponto aqui, isso aqui vai ganhar força, e aí a gente poderia trabalhar com essa frequência de 5,43, que estava praticamente o médio, a 4,89, beleza? Se eu for pegar agora, nosso querido aqui, vou tirar aqui o indicador, vou colocar o market, com certeza o fundo está aqui, olha só onde está o fundo, galera. Olha onde está o fundo. Então o que eu tenho? Tenho uma acumulação aqui grande nessa região, e o preço ele está rompendo aqui para cima. Então, quem me garante que o mercado ele não pode fazer isso aqui, voltar, pode até voltar para testar e tente atacar essa região aqui, que é os 50% desse canal. Ou quem sabe atacar essa grande concentração de volume aqui, ó, que é o 50% desse canal. Então, assim, possibilidades? São possibilidades. Eu acredito? Não. Até o momento não acredito. Mas, eu vou deixar bem claro, isso aqui foi um erro que eu tive lá no começo. Aqui eu errei. Eu estava falando aqui que o mercado ele poderia subir, sendo que o OBV estava totalmente positivo. E eu olhando isso aqui, eu ainda falei que era teste de oferta. Só que aqui eu estava rompendo essa região. Aqui eu tenho maior força compradora do USDT. Então, se vocês sabem que se a gente tem força compradora no USDT, o Bitcoin ele tende a dar essas fraquejadas. Então, nesse exato momento aqui, eu estou falando para vocês que é a maior força aqui compradora. O OBV está apontando para cima. Então, aqui a gente tem encarteiramento. Então, aqui eu tenho uma distribuição. Então, o mercado ele caiu aqui. Vou fazer esse ciclo aqui para vocês. O mercado ele caiu. Então, o mercado ele ficou aqui num período que a gente chama de acumulação. Aqui está o nível de POC. O preço está perdendo nível de POC? Não, isso aqui é como se fosse barras. Como se fosse que tivesse marcando uma barra. Só que é em todo o tempo do gráfico. Então, o mercado chegou aqui, veio aqui, ó, fez o primeiro teste aqui, acumulou aqui, veio de novo, fez um teste, está indo novamente para cima. Então, aqui, todo esse período aqui é de uma acumulação. Só que nota que eu não estou pegando um candle no diário, eu estou pegando vários. Ó, daqui do dia 4 de março a 12 de abril. Então, todo esse tempo aqui, ó, eu estou pegando e juntando tudo, e aí eu tenho esse volume calculado. Então, a princípio, não tem como eu fugir disso. Eu tenho mais força sim no SDT. Tá? Tem mais força no SDT. Ah, mas o mercado ele pode bater aqui e pode cair tudo, como aconteceu aqui, porque aqui tinha tudo para subir também. Tinha tudo para subir. Sim que eu não tinha marcado essa VWAP. Tinha tudo para subir, porque o mercado estava aqui, ó. A POC estava aqui, e o mercado começou a subir. Só que depois ele fraquejou, tá? Então é praticamente o que eu estou vendo aqui nesse exato momento. Só que aqui, ó, eu tenho um OPV positivo ainda. Positivo. Então, assim, não tem como eu acreditar aqui que o mercado ele vai fazer essa queda toda para baixo. A princípio, ainda não. Então, por isso que eu quero que o mercado perca essa região aqui, essa maldita VW. Eu quero que ele perca essa VW. Se ele perde a VW aqui, volta, não consegue mais, aí eu acredito que o Bitcoin ele tende a disparar. E era justamente isso que eu falei lá no Twitter. Eu até brinquei, né? Eu falei no Twitter de manhã que o foguete estava pronto, aí depois teve essa queda toda. Eu falei, pô, não é o foguete de Elon Musk não, porque lá é. Enfim, então isso aqui é o ponto principal para o Bitcoin subir. A fraqueza do OBV no STT. A gente tem mais força compradora, como eu estou falando para vocês, a gente está acima de 50%, está acima do nível de POC, então a gente tem mais força compradora no STT. Tá? O OBV do SDT está mostrando também mais força compradora. O Bitcoin está demonstrando fraqueza. A gente tem faltando 36 minutos. Vamos ver como é que a gente vai fechar. Possivelmente a gente vai fechar abaixo de 68. Não tem como fechar acima, só um milagre. E se fechar abaixo de 68, qual é a frequência que a gente vai trabalhar? 68 a 64. Então o mercado ele vai ficar brincando nessas regiões. Até que ele fale qual lugar que ele quer romper. Então aqui seria um ponto interessante. Esse ponto aqui é um ponto interessante. Se romper aqui, galera, é 50% aqui desse canal, que está lá nos 59. Então vamos ficar atento e vamos ver se o mercado aqui, depois que ele fechar, ele não vai apontar esse OBV aqui para cima. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. É uma queda que assusta? Sim, é uma queda que assusta, é uma queda que dá um medinho e tudo, mas a princípio, no geral, falando apenas do gráfico de Bitcoin, ele está fazendo novamente teste de oferta em cima de uma VWAP, ou seja, em cima de um preço médio da galera lá do dia 28 de fevereiro, beleza? Falando do SDT, me preocupa um pouco porque eu tenho mais força compradora no SDT. Então tem mais gente carteirando aqui o SDT do que Bitcoin. Então isso faz o inverso aqui, né? Se um sobe, outro cai. Beleza? Mas então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí. Beleza? E aí, o que vocês acham? Será que o mercado ele vai vir novamente a buscar essa VWAP aqui, dessa vez vai romper tudo vindo para cá para cima, ou a gente vai ter uma queda um pouquinho mais forte para vir buscar esses 59 mil dólares? Vou deixar uma enquete aí, participa aí. Sua participação é muito importante, galera, beleza?
Tamo junto, até mais. Os.